a alta cúpula está sempre na dependência espiritual do arcebispo de Nova York, atualmente o cardeal Edward Egan, onde fica o quartel-general da máfia. Vocês sabiam que quando o presidente assume a presidência desse país, ele vai lá tomar a bênção desse cardeal? Ele vai lá tomar a bênção desse cardeal. Então vejam que a infiltração, tanto maçônica, Illuminati, jesuíta, já está nas altas esferas de toda e qualquer sociedade em todo o mundo. Hollywood também pertence aos jesuítas, e os judeus que aparecem como proprietários das companhias cinematográficas não passam de testas de ferro da ordem. Diz Phelps que o general dos jesuítas é o ditador absolutamente autocrata da ordem. Muito bem, aqui tem uma coisa muito importante, pessoal, preste atenção. Diz Phelps, o autor do livro, que o general dos jesuítas é o ditador, assim como foi Hitler, Mussolini, Franco, Fidel Castro, absolutamente autocrata. Sabe o que significa essa palavra autocrata? Eu pesquisei. Monarca absoluto. Aquele ou aquela cujo poder não depende de nenhum outro. Então, por isso que o Papa de Negro, ou Papa Negro, é considerado a pessoa mais poderosa do mundo. Ele é um ditador absolutamente autocrata, cuja palavra, ou cujo significado da palavra é monarca absoluto. Aquele ou aquela cujo poder não depende de nenhum outro. Quer dizer, ele faz o que quer, não tem que dar satisfações a ninguém e coloca lá em cima o país que quer, coloca lá embaixo a economia do país que quiser. Ele é o todo-poderoso, humanamente falando. Ele é o todo-poderoso. Por isso que nós vimos antes que eles são adoradores luciferianos. E falando nisso, deixa eu mostrar aqui para vocês o que comprova o que está escrito aqui. Eu tenho um vídeo. Está aqui, ó. Isso daqui, pessoal, é o vídeo de uma missa. Vou tocar para você. A imagem está boa e o som também. Daqui a pouco começa a tradução. Aí está a tradução. Lúcifer flamejante encontra a humanidade. Eu digo, ó Lúcifer, que nunca será derrotado. Cristo é o seu filho, quer dizer, Cristo é o filho de Lúcifer, que voltou do inferno e derramou a sua luz pacífica. E está vivo e reina no mundo sem fim. Aí dá para ler, né? Está bem grande a letra. Está em uma missa, onde se invocou abertamente, claramente, o próprio diabo. Incrível, né, pessoal? Incrível. Um louvor ao diabo em pleno Vaticano, e as pessoas... O latim é uma língua morta, é um idioma morto. Então, muita gente não entende latim. Eu não entendo. Muita gente não entende. Então, são aquelas pessoas que também, como tem nas igrejas evangélicas, que para tudo dizem amém, né? Para tudo dizem amém. Sua mãe morreu, amém! E não sabem o que estão fazendo. Então, esse general jesuíta, ele é o Todo-Poderoso. É ele quem comanda, é ele quem diz o que tem que ser feito, a hora que tem que ser feito e como tem que ser feito. Continuando aqui, existem cerca de 83 provinciais no mundo atualmente. Tudo indica que a ordem dividiu o mundo em 83 regiões diferentes. Para cada região, há um provincial, sendo que para os Estados Unidos, onde a ordem detém uma fortuna incalculável, inclusive com mais de 50% de ações do maior banco, o Bank of America. Eu já sabia disso, eu tinha conta no Bank of America por anos e anos a fio. Quando eu descobri que isso daqui realmente é verdade, eu cancelei a minha conta do Bank of America e abri no Wells Fargo Bank. Porque o Bank of America é controlado pela Igreja Católica, pelos jesuítas.
Foram designados 10 provinciais. Na América Central, há um provincial, bem como também um na Irlanda. Supomos que no Brasil existem apenas um, na certa residindo discretamente num desses colégios jesuítas, que existem em quase todas as cidades importantes do país. Continuando, diz aqui, ó. Tem esse livro aqui, ó, escrito por um autor muito bom, o Avril Manhattan. O nome do livro, Os Bilhões do Vaticano. Aí, o Buddy já começou, ó. Os Bilhões do Vaticano. Muito bem. Agora começa a parte legal da live. Diz aqui, ó. Sempre que deseja iniciar uma agitação social, revolução ou guerra, o general dos jesuítas convoca um encontro com os seus provinciais e juntos ouvem as informações do provincial, onde essa agitação deverá acontecer, a respeito das queixas do povo desse país. E nessas informações se baseia o general para ordenar o início da agitação. Isso confere com o que lemos nos livros O Holocausto do Vaticano e O Mundo da Política do Vaticano, de Avril Manhattan. Nos Estados Unidos, a ordem usou o movimento dos direitos civis através do agitador Martin Luther King, que o autor chama de Lucifer King. Nos Estados Unidos, eles começaram uma agitação que culminou com a assinatura do Ato dos Direitos Civis. O objetivo dessa agitação foi concentrar a autoridade do poder em Washington, onde os jesuítas têm o seu quartel-general. Então, na capital dos Estados Unidos, aí está o quartel-general dos jesuítas. Esse documento foi redigido por Theodore Herberg, cavaleiro de Malta, o qual foi presidente da Universidade Notre Dame durante muitos anos, pertencente à ordem jesuíta. E Notre Dame, em francês, significa Nossa Senhora, né? Dessa universidade emergiu, nos anos 60, o movimento carismático, o qual ajudaria a unir católicos e protestantes, principalmente os pentecostais. Na América, este foi um dos muitos golpes de mestres dos jesuítas. Então, agora você entende quando começou a surgir aquele Marcelo Rossi, né? Padre Marcelo, que começou a fazer movimentos e fazer missas mais agitadas, com louvores até que geralmente eram cantados por cantores cristãos ou de bandas evangélicas, etc. E as missas começaram a encher, começaram a transbordar lá no santuário que ele dava missa, transmitido ao vivo pela Globo. Então, tudo isso era uma jogada dos jesuítas para esvaziar as igrejas, para confundir as pessoas. Porque tem igreja católica hoje em dia que também pede o dízimo. Pede o dízimo também. E faz tudo que uma igreja dita ou considerada cristã ou evangélica faz, né? Então vejam que tudo isso foi uma jogada mestre, um plano mestre, para confundir a cabeça das pessoas, porque, infelizmente, o Brasil é um país onde a sua população lê, em média, menos de 2 livros ao ano. Então, quanto mais ignorante um povo é, mais fácil de ser enganado, mais fácil de ser escravizado. Tem gente que usa a Bíblia como um desodorante, debaixo do braço, né? Tem gente que tem a Bíblia aberta como objeto decorativo na sala, objeto de decoração, no Salmos 37, no Salmo 91, mas não pratica o que está escrito ali, não é mesmo? Se dentro das igrejas tem gente que vai na igreja 2, 3 vezes por semana à igreja, já tem gente que não está muito convertida, não é essa coisa toda. Imagine aqueles que vão quando... Bom, é triste, pessoal, é triste, mas essa é a realidade. Por isso que nós vemos uma decadência dos padrões morais aí no Brasil, né? São as feminazes, são essas jovens que ficam dançando aquela dança sexual que põe o bumbum pro alto, um shortinho curtinho, mostrando tudo e rebolando daquela forma. É na boquinha da garrafa, essa coisa ridícula aí, tô tranquilo, tá favorável, negócio desse é Mr. Catra, MC Guimê, tudo isso para corromper, pessoal, para corromper a juventude, para destruir a família. Nós estamos servindo de cobaias nas mãos dessas pessoas. Então, mais uma vez, aquele mesmo apelo que eu repeti várias vezes na segunda-feira, eduque-se, procure se informar,
Conhecimento é poder, pessoal. Conhecimento é poder. Não que você vá ser um PhD, não me refiro a isso, mas para que você se informe, saiba o que está acontecendo ao seu redor, para que ninguém venha te enganar, para que ninguém venha te escravizar, porque é isso que eles estão fazendo. Continuando aqui, diz o seguinte: os provinciais do mundo inteiro governam os jesuítas inferiores, e muitos deles não fizeram pacto de sangue. Essa instituição é igual à da maçonaria, no qual o maçom de grau inferior nunca sabe o que acontece nos bastidores mais elevados da ordem, e trabalham simplesmente achando que estão fazendo uma obra digna, como bons soldados desse exército poderoso. E o mais incrível, diz Phelps, é que os maçons dos mais altos graus também são subordinados ao general dos jesuítas. Então, vejam, uma pessoa que é maçom do grau 33, que é o mais alto grau, também está subordinado a esse general dos jesuítas. Então, vejam o quão poderosa, humanamente falando, é essa instituição. E o Papa veio dessa instituição. Agora você tem o entendimento para saber o porquê tanta desgraça, o porquê ele veio aqui no Congresso americano e ele começou o seu discurso sem antes orar. Ele não fez nenhuma oração. Ele não falou de Deus em nenhum momento quando ele esteve aqui nos Estados Unidos. Ele começou a falar de justiça social, que os Estados Unidos têm que acolher os imigrantes, os refugiados sírios, que tem que ajudar aos pobres, negócio de cotas. Tudo que está sendo visto, posto em prática aí no Brasil, ele falou aqui no Congresso americano. Não é coincidência, pessoal. Eu sou uma pessoa que eu não acredito em coincidências. Eu não acredito em coincidências. Nada acontece por acaso. A palavra de Deus diz que nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento de Deus, e até todos os nossos fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Então, para mim, não existe coincidências. O mundo está sendo preparado, as sociedades estão sendo preparadas, as pessoas estão sendo preparadas para o recebimento, a aceitação da nova ordem mundial. Vamos continuar. Quando a ordem jesuíta foi desfeita pelo Papa em 1773, o Papa Frederico o Grande, que viveu de 1712 a 1786, o rei da Prússia e grande amigo de Voltaire, aquele filósofo francês, deu guarida aos jesuítas e, junto com eles, escreveu o ritual da franco-maçonaria escocesa. Por causa desse ato de caridade de Frederico, os jesuítas foram tomando conta da Alemanha e hoje são os donos desse país, onde preparam o maior exército do mundo, o exército da União Europeia, para o caso de uma guerra mundial, que poderá ser o Armagedon. Vê? Que coisa terrível. Uma coisa é certa e irrefutável. Todas as guerras do planeta têm contribuído para o fortalecimento econômico e político da ordem jesuíta, como as guerras napoleônicas, por exemplo.